O Galaxy A52 mal chegou e já se mostrou como o melhor celular intermediário da Samsung em 2021 até o momento, segundo os resultados dos nossos testes. A Samsung ainda promete entregar algumas características de tops de linha agora em sua linha A. Mas será que o conjunto mais recente supera o antecessor Galaxy A51? É o que saberemos agora neste comparativo do tudocelular.com. Falando primeiro sobre o design, a Samsung manteve a parte frontal com um notch em forma de furo na tela para o celular mais recente, além de leitor biométrico sob a tela. O acabamento do A52 ainda segue em plástico, mas agora em uma aparência fosca para dar mais elegância ao produto. A coreana abandonou a distribuição das câmeras em L como no A51 e agora aplica um visual mais bem distribuído dos sensores traseiros, com um módulo onde eles ficam situados da mesma cor do restante do corpo. Um dos principais avanços que o novo intermediário apresentou foi na proteção contra água e poeira. Agora a Samsung inseriu a certificação IP67 na sua linha Galaxy A, para garantir que o smartphone sobreviva submerso por até 30 minutos em um rio ou piscina, por exemplo, desde que não passe de 1 metro de profundidade. Em contrapartida, o celular mais recente perdeu o slot dedicado ao cartão microSD e agora compartilha a expansão de memória com um segundo chip de operadora. Pelo menos, a fabricante não aderiu à ausência do adaptador de tomada na caixa como nos tops e ainda mantém o carregador dentro da embalagem do aparelho recém-lançado. O A52 começa o comparativo na frente pelos avanços nítidos em design. Vamos falar na tela dos dois produtos. Para começar, houve um aumento bem discreto no tamanho das bordas, o que gerou uma redução no aproveitamento frontal deste mais recente. Mas o painel Super AMOLED de 6,5 polegadas do A51 não só foi mantido nessa geração, como melhorado. Agora o display entrega uma taxa de atualização de 90 Hz para deixar as imagens mais fluidas. Só que você ainda poderá ajustar para 60 Hz caso queira economizar mais bateria. O brilho ficou mais forte no A52 e há um novo controle para reduzir a luz azul do painel. Para ficar ainda melhor, só faltou a Samsung trazer suporte a HDR para dar aquela melhorada na reprodução de filmes e séries em plataformas de streaming, por exemplo. A tela ficou mais fluida e com um brilho maior no A52, por isso o ponto aqui é dele. O Galaxy A51 trazia apenas um alto-falante na parte inferior do corpo, com um áudio não tão alto, mas que fazia um bom trabalho. Para o A52, a Samsung incluiu a saída de som de chamadas como um canal secundário para oferecer som estéreo. A potência sonora melhorou, assim como o equilíbrio entre graves, médios e agudos. O aparelho mais novo ganhou suporte a Dolby Atmos para efeito surround, só que ainda está longe da perfeição. Dá para alterar entre perfis para filmes, músicas e voz no modelo mais novo, além de um modo para jogos que promete realçar pequenos efeitos sonoros. E o conector para fone de ouvido está mantido aqui também, apesar de que não vem mais o acessório na caixa. O som também evoluiu para a nova geração, o que dá mais um ponto para o A52. Enquanto o A51 chegou com Android 10 e One UI 2.0, para depois receber a One UI 3.0 com a versão mais recente do sistema operacional, o A52 já sai da caixa com Android 11 e a edição 3.1 da interface da Samsung. No geral, as funções não mudam de um dispositivo para o outro, enquanto a experiência é fluida em ambos os casos. O que vai fazer a diferença aqui é a fluidez maior das animações no celular de 2021, já que ele tem suporte a 90 fps. Outro detalhe importante é que o Galaxy A52 integra a lista da coreana para receber 3 atualizações de sistema e 4 anos de pacotes de segurança. Isso garante suporte a ele por um longo período de tempo. É outro ponto ao Galaxy mais recente. Antes da parte de desempenho, vale lembrar que estamos próximos do 1º milhão aqui no YouTube. Então, se você curte o nosso conteúdo, quero pedir essa ajuda com um clique aí no botão para seguir o canal. Nosso muito obrigado. Bom, voltando ao comparativo, para a geração deste ano a Samsung abriu mão do antigo chip Exynos 9611 para utilizar a plataforma Snapdragon 720G para o A52, e a troca parece ter sido benéfica aos usuários. Com o componente da Qualcomm, o smartphone mais novo conseguiu concluir a primeira rodada dos nossos testes de abertura de aplicativos 5 segundos mais rápido que o A51. Isso, combinado à inclusão de mais memória RAM, ajudou a reabrir os aplicativos no multitarefas, precisando de 10 segundos a menos que o antecessor. Em benchmarks, os ganhos também foram expressivos para o novo intermediário. Ele é superior por mais de 100 mil pontos de diferença no Antutu e até 300 a mais no Geekbench. Bom para quem gosta de ostentar notas altas nesses indicadores. Já em jogos, houve um ganho de fluidez pelo painel de 90 Hz nos títulos compatíveis, além de não sofrer tanto para rodar os games com qualidade gráfica no máximo. Em desempenho, é mais uma clara vitória do A52.
Talvez tenha sido em bateria a surpresa mais positiva da Samsung para o seu intermediário recém-lançado. O Galaxy A52 conseguiu entregar um total de 27 horas de uso nos nossos testes, o que significa um aumento de 10 horas em comparação ao A51. E isso com um aumento de apenas 500 mAh de capacidade da bateria da geração passada para esta. E se você pensa que o celular mais novo sofre mais para recarregar, está enganado. Com o mesmo carregador de 15 watts, o A52 leva 6 minutos a menos que o antecessor para encher por completo a bateria. Lembrando que ele ainda é compatível com carga rápida de 25 watts, mas o carregador de tomada que vem na caixa não chega a essa potência. É um aumento considerável na autonomia com redução no tempo ligado na tomada. Ponto duplo para o Galaxy de 2021. Chegamos no tópico de fotos. O conjunto de 4 câmeras do A51 foi mantido no A52, com a diferença de que o sensor principal evoluiu de 48 para 64 megapixels. E os avanços foram traduzidos em melhores fotos. O smartphone deste ano realiza bons registros com riqueza em detalhes e cores vívidas, sem precisar exagerar na saturação. O HDR faz um trabalho básico, mas não chega a empolgar. Já é mais que o A51 devido às limitações que o chip Exynos coloca a ele para não extrair o máximo que sua câmera podia tirar. A ultra-wide recente tem uma pequena saturação na comparação com a principal, algo que também acontecia no antecessor, e há um pouco de perda de nitidez. Já o trabalho à noite ficou mais satisfatório. A lente macro dos dois lados impressionam pelo nível de detalhes, mas pecam na mesma característica, a ausência de foco automático. Por sua vez, as de desfoque de ambos também funcionam bem com pessoas e objetos, sem comprometer a experiência do usuário. Os avanços foram mais discretos em câmeras, mas suficientes para dar o ponto ao Galaxy A52. A gravação de vídeo do A52 continua com as mesmas características de resolução encontradas no A51. Aqui há suporte a vídeos em 4K, tanto com o sensor principal como com a ultra-wide. Sem contar que a captura de áudio nos dois tem alta qualidade e é capaz de lidar bem com ruídos de vento. Mas o destaque vai para a estabilização ótica inserida pela Samsung na nova geração, quando as filmagens são feitas em Full HD. Pelo recurso que reduz tremidos, o A52 leva vantagem em vídeos. A câmera de selfies segue a mesma de 32 megapixels para o mais recente, sem mudanças na qualidade das imagens. As fotos têm poucos ruídos, acertam no HDR e no modo retrato, com queda apenas à noite. E tem mais, ambas podem gravar vídeos frontais em resolução 4K. Sem diferenças entre as gerações, damos um empate aqui, o que significa o primeiro ponto para o A51 no comparativo. Vamos falar sobre os valores dos dois dispositivos. O Galaxy A51 chegou ao Brasil no ano passado pelo preço sugerido de R$ 2.200. Por sua vez, o A52 veio este ano ao mercado nacional a um custo de R$ 3.300. Uma diferença considerável de mais de R$ 1.000, ainda mais por se tratar de um sucessor direto. Atualmente, nas varejistas brasileiras, já é possível encontrar o smartphone mais recente pelo custo de lançamento do antecessor. Enquanto isso, o mais antigo pode ser encontrado atualmente por menos de R$ 1.700. São R$ 500 de distância que certamente fazem a diferença no bolso do consumidor. Dessa maneira, o Galaxy A51 leva o último ponto do comparativo. O placar elástico a favor do A52 traduz bem a evolução de uma geração para outra. A Samsung conseguiu melhorar a linha intermediária em design, deixou a tela mais fluida, colocou uma plataforma mais rápida e otimizou o consumo de bateria. Sem contar as câmeras melhores no geral. Mas isso teve o seu preço e o aparelho acabou chegando ao Brasil por um valor bem maior que o A51, mesmo que a diferença não esteja tão grande assim no momento atual. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo e agora é o momento de ouvirmos você. O que achou dos avanços do A51 para o A52? Acredita que eles foram expressivos como mostramos ao colocarmos os dois lado a lado? Qual é a sua preferência entre os dois celulares? Responda aí no campo de comentários mais abaixo. E antes de encerrar, também deixo o convite para você conferir este comparativo em texto lá no tudocelular.com. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.